Olá a todas e todos. Eu sou o Thiago Melício, eu sou psicólogo, sou professor do Instituto de Psicologia da FRJ e estou conselheiro no 16º plenário do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região, CRPRJ. A gente hoje está dando início a mais uma live. Essa é uma iniciativa do CRP para que a gente se aproxime da categoria, criando canais de diálogo, canais que permitam reflexões, análises de conjuntura e também de orientações. A gente tem feito uma série de debates e hoje o nosso debate vai ser psicologia e saúde, pensando nesse nosso contexto e tentando entender as lutas em defesa do SUS e orientações para PSIs atuando nos serviços. É importante a gente entender que, para além de uma análise, a gente também eventualmente vai estar permeando as orientações, uma vez que essa é uma live especial que conta, com a participação do Arthur Lobo, que ele é da gestão do Sindicato dos Psicólogos, do SINDPC, conta também com o Matheus Leal, que é membro do Núcleo da Luta Antimanicomial, e com a Cristal Aragão, que é professora do Instituto de Psicologia da FRJ, pesquisa e atua também na atenção básica. Ou seja, a gente consegue aí fazer uma combinação de movimentos importantes para pensar a saúde mental, o sindicato para pensar as trabalhadoras e trabalhadores, além da pesquisa, que é parte tão importante na produção de conhecimento, de pesquisa, e que ajuda a gente a criar as bases para a nossa atuação. Então, eu queria agora passar a fala para os nossos participantes, começando pelo Matheus Leal, da Luta Antimanicomial, trazendo uma provocação que é bem no título da nossa live de hoje. Afinal, se a gente vai pensar em psicologia e saúde, quais são as lutas em defesa do SUS que a gente pode achar que é importante e pertinente para esse momento atual? Então, passo aí para o Matheus fazer a sua primeira colocação. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo aí que separou um momento para poder conversar um pouquinho sobre esse tema, E eu venho trazer, algumas questões pelo Núcleo Estadual do Rio de Janeiro do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, E antes de propor a minha fala, queria trazer que é um movimento, que durante todo o período da reforma psiquiátrica tem acompanhado as questões políticas importantes para uma sociedade sem manicômios, E a partir daí é importante colocar, na verdade, uma construção permanente e uma proposta coletiva mesmo para as lutas, de como é que a gente pode, de alguma maneira, fazer proposições coletivas para o SUS, fazer um SUS cada vez mais bem trabalhado com seus diferentes atores sociais, E eu acho que a live traz um pouco essa proposta. E com isso, eu quero abrir a minha fala, na verdade, com a necessidade da gente manter um compromisso do Estado a respeito da integralidade do SUS, E uma saúde mental para a população no território, passando pela atenção primária, passando pelos CAPs, pelas residências terapêuticas de pessoas que ficaram a vida inteira internadas nos manicômios, E até instituições ainda remanescentes de internação. Então, dos diferentes locais hoje que a gente tem de assistência à população, que a gente consiga manter nesse momento de Covid atenção para que a gente acabe não retornando a práticas excludentes, práticas que a gente manicomialize a relação com a vida, a relação da subjetividade que as pessoas se colocam no mundo. E a partir daí, quero trazer um pouco também a respeito de como é que a gente acaba trazendo nesse momento o direito à saúde, a luta do SUS, como uma experiência de não patologização da vida, Eu acho que isso é fundamental para a gente poder caminhar nos diferentes serviços, nas diferentes políticas, e a gente perceber que é fundamental que a gente mantenha essas garantias, Então, quero trazer um pouco mais a minha fala, também um pouco para a responsabilidade que a gente tem sobre como alguns grupos vulnerabilizados vão sentir um pouco mais esse momento de Covid, esse momento tão delicado para a gente, porque a exposição que a gente tem da pandemia, ela vai se adaptar à desigualdade social, à desigualdade racial, à desigualdade de classe, da exposição ou não ao Covid, Então, isso tá posto para a gente, está posto historicamente para a gente. A construção do SUS é para que a gente diminua essas desigualdades e, naturalmente, os povos mais vulnerabilizados historicamente vão sofrer
com as medidas que, se a gente não ficar atento, para a gente não retroceder à exclusão de pessoas, à invisibilidade da população de rua, por exemplo. E relembrar que o atendimento do SUS é de 80% da população que é atendido no SUS é a população negra, né? Então, como é que a gente consegue perceber o reflexo da precarização do SUS com esse recorte de vulnerabilização? Eu encerro a minha fala nesse momento, mas para a gente continuar trocando, continuar compartilhando um pouco dessa experiência de pensar o SUS, os desafios do SUS, e a gente trazer de maneira coletiva essas lutas na rua, quando possível, mas a gente poder preservar esses espaços agora que são fundamentais. Tá certo, obrigado, Matheus. E antes de passar a fala para a Cristal, só queria fazer um registro. Também a gente está contando aqui com o auxílio importante do Leonardo Miranda, né, que é conselheiro também do Conselho Regional de Psicologia, e está ajudando a gente aqui na mediação, trazendo informações e também disponibilizando esses canais de comunicação com a categoria. Então, fazer esse registro ao Leonardo. E agora, então, eu passo a fala para a Cristal, para ela poder falar um pouco das pertinências das lutas em defesa do SUS. Oi, estão me ouvindo? Sim, pode falar, Cristal. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Parece que teve alguma questão de conexão, né, mas de agora a falar gente está sobre... conseguindo te ouvir. Tá? Ótimo. Então, falar da importância do SUS, acho que é fundamental, né? No momento que tem um monte de gente falando do SUS, né? Todos os dias a gente ouve falar do SUS na TV, na internet, nas nossas conversas, né? Então, assim, acho que é importante a gente pensar no fortalecimento desse sistema, né? Dizer que a mão invisível do mercado não é capaz de regular uma crise dessas proporções que a gente está vivendo, né? Que a importância do SUS como política, né, é fundamental agora, né? E também dizer da importância da ciência, né? Assim, acho que a ciência ultimamente tem sido muito desvalorizada, colocada num plano como um achismo, como algo que não é importante de ser investido, né? Então, esse desinvestimento na compreensão do lugar da ciência, do lugar das universidades, é muito importante que a gente faça agora, né? Então, esses planejamentos que a gente está fazendo são muito importantes, né? Dizer da massa crítica que as universidades ajudaram a construir nesse processo é muito importante. E as universidades públicas, elas são fundamentais para falar sobre essa formação de pessoas que estão na linha de frente agora do enfrentamento do Covid-19, né? E que as cotas raciais, elas foram fundamentais para formar essas pessoas, né? Então, assim, o fato da gente ter uma universidade um pouco mais diversa hoje, raciais, as cotas, todas as cotas, né? Então, dizer que ter profissionais que estão formados, né, para trabalhar nas políticas públicas e na assistência, que estão mais próximos da realidade, né, de como o Matheus falou, da maior parte da população, é muito importante, né? Então, coloco nesse sentido também a importância da extensão universitária como uma estratégia importante de comunicação com a sociedade, né? Dizer que os saberes não estão só na universidade, mas eles estão em todos os lugares, e pensar estratégias de conexão entre os saberes da universidade e os saberes que estão circulando em outros lugares é super importante, né? E da gente entender que essas lutas do SUS, né, que o Thiago está falando para a gente, elas são fruto de contradições muito grandes também, né? Porque o SUS, ao mesmo tempo que ele é fruto da luta dos trabalhadores, dos usuários, para a construção do cuidado, ele também é um jeito, ele é fundamental para pensar a reprodução da força de trabalho, né? Então, o que a gente está vendo agora é que não dá para a gente pensar em economia separado da saúde, porque se as pessoas morrerem, se elas adoecerem, não tem como nada funcionar. Então, o SUS,
né, ele é muito importante nesse processo de regulação e de construção também da existência do próprio capitalismo, né? Então, é importante que a gente pense no reforço no lugar do SUS nesse momento, mas associado aos determinantes de saúde, né? Então, o que a gente está vendo agora com o Covid-19? A importância de ter água encanada em casa, a importância de ter esgoto em casa, a importância de pensar em moradias que sejam ventiladas, que sejam iluminadas, que tenham cômodos separados, né, nas condições de trabalho das pessoas, né, na questão das aglomerações que existem nos nossos sistemas de transportes. Então, a gente está falando sobre determinantes de saúde, mas a gente não está restringindo isso às políticas de saúde, mas entendendo que isso é uma questão muito maior, né? Então, lutar pelo SUS hoje é lutar também por ampliar essas políticas para todo mundo, né? Então, é isso, dizer que todos somos afetados pelo coronavírus, né? Psíquica ou biologicamente, mas todos estamos pensando sobre isso o tempo inteiro, né? O vírus é um vírus que está chegando em muita gente, mas que as pessoas têm condições desiguais hoje de enfrentamento disso, né? Então, é importante que a gente tenha movimentos agora que reflitam sobre essas questões, né? E é meio por aí que eu tinha pensado. Ok, Cristal, obrigado. Agora, então, a gente passa a palavra para o Arthur Lobo, da gestão do Sindicato de Psicólogos e Psicólogas. Por favor, Arthur. Boa noite a todos, todas, e queria, né, agradecer ao CRP, né, para a gente fazendo essa articulação, né, que eu acho que é importante para a categoria dos psicólogos, né, mostrar os psicólogos que tanto o conselho quanto o sindicato, né, estão articulados, né, em defesa do SUS, em defesa da categoria, né, em defesa do profissional de saúde como de uma forma mais ampla, né, na medida em que a gente está articulado com outros sindicatos também. A minha fala vai no sentido de tentar situar, né, pegar um pouco tanto do que o Matheus já levantou, né, quanto que a Cristina ela também colocou, que é o quanto que essas políticas que vinham sendo colocadas, né, anteriormente, né, seja de desenvolvimento do SUS, né, seja de a política de cotas, né, o quanto que elas vieram da velocidade, né, a ponto de já ali em 2013, 2014, a gente já começar a ter indícios, né, de regressões, né, quando chegou mais recentemente, né, do golpe, né, de 2016, e com a vitória também aqui no Rio de Janeiro, né, do Crivella, começou um desmonte já, né. Os trabalhadores da saúde, do SUS do Rio de Janeiro, né, nos últimos quase 4 anos agora, eles vieram enfrentando esse desmonte na prática, desde lá do finalzinho, né, quando o Eduardo Paz tentou dar uma rasteira nos agentes comunitários de saúde, né, fazendo eles se aproveitando de uma portaria do Ministério da Saúde já durante o governo Temer, no sentido de tentar tirar os agentes comunitários de saúde para substituir eles por técnicos de enfermagem. Depois a coisa ficou explícita, né? O prefeito, né, Crivella, que foi eleito com um discurso de pessoas, ele começou, né, já em 2017 a tentar fechar as clínicas da família e terminou, né, com uma redução drástica no orçamento em 2018 e consequentemente, uma demissão em massa em 2019, aí com todos os efeitos que isso gera para a categoria, na medida em que é uma derrota, né? Descrença, né, em qualquer forma de melhoria, né? Então, todas essas políticas que vieram sendo construídas com dificuldade, né, seja a expansão de saúde da família, seja outras coisas, elas eram um balde de água fria, né, porque aí já ficou sinalizado que o desmonte começou,
né? E aí as pessoas ficam descrentes também, né, da luta que vinha sendo feita. Só que, no entanto, a gente parou de lutar, né? Os trabalhadores vieram continuando lutando, né? Então, mesmo com essa demissão em massa de 2019, a gente seguiu tentando resistir, né, em várias audiências que vieram se arrastando ao longo de todo 2019. E aí a gente chega no 2020 muito difícil já, né, nessa virada de ano, né, esses acontecimentos a nível internacional já drásticos. Também a gente já sentiu que 2020 ia começar forte quando o Crivella decretou uma alteração de algumas organizações sociais da Zona Oeste, né, de uma maneira brusca. Depois, né, veio aquilo que ele já ameaçava fazer com a Viva Rio, que era desqualificar ela, tirar ela. E aí acabou acontecendo, né, um novo desastre que a gente imaginava que não ia ter, porque a gente tinha conseguido impedir, né, que o orçamento tivesse uma redução maior, né? No final do ano, os trabalhadores chegaram a ficar 3 meses sem receber salário, e aí veio uma reação, não teve a redução no orçamento, mas o prefeito tomou motivo, e aí iniciou o ano tendo que lutar para que as gestantes tivessem algum tipo de segurança mínima de lei trabalhista e tudo mais. Só que a prefeitura veio fazendo essa passagem mal feita, mal planejada, né, para a Rio Saúde. A Rio Saúde, né, à primeira vista, para o trabalhador, colocando de uma maneira mais imediata, ela não representa uma piora, porque ela, inclusive, ela centraliza os trabalhadores algumas vantagens até do ponto de vista trabalhista. Mas o que a gente viu, de fato, não foi isso. O que foi que tiveram redução salarial dos trabalhadores. Tem trabalhadores até agora que não fizeram a homologação, porque a Rio Saúde ela não tem capacidade de dar conta. E aí, no meio desse cenário, vem a pandemia, né? Ou seja, a gente já vinha com desmonte há mais de 3 anos aqui no Rio de Janeiro. Aí, na hora que vem a pandemia, né, começa uma mudança da percepção, né, da opinião pública em relação ao que a gente depende dele. No entanto, a prefeitura ela não demonstrou que vai dar conta do que está acontecendo. A gente está numa semana crucial agora para o Rio de Janeiro. Nessa semana, a gente começa a ter um aumento da quantidade de casos, né? Em São Paulo, esse aumento já aconteceu, né? As várias mídias, né, estão publicando isso de uma forma bem didática, né? Então você pode procurar as grandes mídias, né, G1, O País, né? Tem várias mídias que a gente vê como é que essa está seguindo, e tem um painel, né, da Covid aqui do Rio de Janeiro. Então a gente está percebendo que e a gente começou a perceber o quê? Primeiro, tem uma subnotificação muito grande de casos aqui no Rio de Janeiro. Então tem diversos profissionais de saúde que não estão sendo notificados, né? Informação que a gente já tem dos vários sindicatos. E tem casos mesmo de óbito que não estão sendo diagnosticados, sem contar que tem quase uma rotina de qualificar como pneumonia e identificar aquilo. Então, para quem está investigando, né, eu acho que isso vai ser um trabalho que a gente vai ter que fazer, investigar os casos que estão sendo diagnosticados como pneumonia. É importante a gente perceber o quanto que está crescendo. Mas o fato é que isso vai começar a ficar drástico aqui no Rio de Janeiro, para não me alongar muito. Vai começar a ficar drástico agora nesse momento, e a gente já sabe que a prefeitura ela não está preparada ela não dá uma orientação, até porque a própria saúde foi diagnosticada, né? Então ela não deu uma orientação, ela já não vinha fazendo, ela continua sem fazer. Está havendo um gigantesco, né, um verdadeiro absurdo que está acontecendo no Hospital de Bom Sucesso, que está sendo praticamente desmontado, um processo que já vinha anteriormente, e é um dos hospitais que deveria ser um dos polos de receber as pessoas para a Covid. Ele continua com as mesmas disputas políticas que aconteciam antes, e organizado as coisas. Então, imagina que vai ser bem difícil aqui no Rio de Janeiro por competência.
E então, né, mas pelo menos alguma coisa já aconteceu, e isso aí a gente pode continuar falando, que foi, eu acho que essa mudança da opinião pública, e né, os nossos profissionais tentando, né, se virar do jeito que eles dão, e a gente sabe que os nossos profissionais são muito bons, ao contrário da prefeitura. Eles vieram coletando informações, né, os sindicatos, a gente buscou contato com especialistas para a gente ter orientações, que eu vou daqui mais um pouco dar medidas assim do que é o mínimo que dá para a gente fazer, e em diversas áreas, a gente, principalmente nas clínicas da família, a gente vê que o sistema está se organizando minimamente, né? Tem várias unidades que ainda não bem adequadas, mas a gente tem visto que pelo menos na atenção básica um mínimo de organização está tendo. Então, daqui mais um pouco a gente pode falar o que eu acho que a gente precisa ter, né, nesse momento, mas aí eu encerro aqui um pouco essa atualização do que vinha anteriormente e de como é o sistema de saúde do Rio de Janeiro, em particular, né? Estou falando principalmente do município, como é que ele está preparado para enfrentar essa epidemia nesse momento. Mas aí, abro aí para os participantes. Beleza, tá certo, Arthur, obrigado. Eu queria fazer um registro aqui de alguns comentários que são importantes, né? Primeiro, registrar a presença, né? Só Araújo, Rogéria, Verônica Araújo, Silvio Luiz, Denise Gama, Elizabeth Carvalho. E a Rogéria Thompson, ela fez uma fala aqui importante, falando de como que é necessário a gente tratar do Estado como um todo, né, trazendo dados e discussões sobre a Baixada Fluminense, por exemplo, assim como a gente pode pensar na região serrana, Norte e Noroeste, Costa Verde, e ela está dizendo um pouco da dificuldade que está se tendo na Baixada de conseguir manter o isolamento. A gente também tem algumas outras falas, como do Silvio Luiz, que seria importante discutir sobre o tipo de vínculo dos profissionais do SUS, onde muitos possuem contratos frágeis e instáveis, o que também impacta no trabalho e na continuidade do mesmo. Até indo um pouco nessa linha, eu acho que a gente pode pensar em alguns dados que vieram hoje, né, em relação à pandemia, à Covid-19. A gente, em 24 horas, de ontem para hoje, a gente teve 204 novas mortes, 1.832 casos, fazendo com que a gente chegue no Brasil a 25.262 casos e mais de 1.500 mortes. O que eu acho que a gente pode retomar um pouco da fala, né, tanto do Matheus quanto do Arthur como da Cristal, é pensar o papel do Estado, é pensar o histórico escravocrata que a gente possui no país e como que isso produz uma incidência diferenciada entre as pessoas, os determinantes sociais de saúde e, como o Arthur estava colocando, o quanto que as lutas pelo SUS já acontecia e já vinha acontecendo desde sempre, né? Desde a implementação com a Constituição de 88. O que a pandemia faz é escancarar a necessidade que a gente tem de defender o SUS. Daí eu queria voltar às perguntas para vocês, pensando, por exemplo, o isolamento social. Eu acho que a gente está falando muito sobre a necessidade e a importância de ficar em casa, de manter o isolamento, e sem dúvida o é, mas se a gente parar para pensar, se a gente ampliar a ideia de isolamento social, a gente pode pensar que muitas e muitos já viviam um isolamento social, seja simbólico, seja físico. Muitas pessoas tinham a sua liberdade de ir e vir cerceada, seja pelo racismo estrutural, seja pela luta de classes. Então, eu queria perguntar um pouco para vocês de o que escancara, né? O que a epidemia, o que a pandemia do Covid-19 escancara para a gente de lutas que a gente já vem enfrentando e de isolamentos que já vinham acontecendo mesmo antes da epidemia. Pode falar, Matheus. Então, eu gostaria realmente de trazer um pouco nessa fala do Silvio, né, Silvio, a respeito de como é que a Covid-19 ela expõe para a gente os buracos que o SUS foi construindo desde o golpe institucional, né? A gente tem aí, desde a emenda constitucional, a gente tem aí, o Arthur trouxe muito bem, né, no Rio de Janeiro, quase 3, 4 anos aí de precarização da atenção básica, dos serviços substitutivos, né, da lógica manicomial, e como isso acaba trazendo para a gente que essa política de Estado que o SUS
traz para a gente, ela aos poucos vai sendo desconstruída, descontinuada, a ponto de, em pleno Covid-19, a gente ter a possibilidade de uma agência de desenvolvimento da atenção primária pela possibilidade de planos privados, né? Então, como é que, de alguma maneira, como a Cristal traz muito bem, a lógica de mercado, ela traz um pouco uma intencionalidade da precarização do SUS, né? E a gente acaba não entendendo como isso acaba afetando o cotidiano da assistência da população, como o Tiago trouxe muito bem, né? Uma população que foi encarcerada durante muito tempo, que a gente vê aí como isso agora se constitui no território com a dificuldade de acesso, né? Hoje a gente tem uma possibilidade de fazer uma live com, sei lá, 150 pessoas, né? E como, de alguma maneira, há pessoas que a gente vai precisar ser multiplicador um pouco desse direito à vida, né? Desse direito a você ter acesso à saúde, né? Então, ao mesmo tempo, apontar um pouco para esse privilégio que a gente está tendo de poder discutir o SUS nesse momento, né? Rever aí a história de desmonte que está sendo feita e ir conduzindo um pouco para essa luta coletiva, né? Que a gente tem feito já há bastante tempo, principalmente no desmonte desses últimos 3 anos, né? Enfim, eu acho que é para trazer um pouco que esse cenário de Covid, ele pode trazer também uma perversa ingenuidade assim, a respeito da lógica privada. Quer falar, Cristal? Para falar, desculpa. Acho que, assim, complementando um pouco a fala do Matheus, né, eu acho que eu trouxe alguns números aqui que ajudam também a ilustrar essas questões, né, então, assim, se a gente for ver o SUS no Rio, né, na atenção primária à saúde, a gente tinha, em janeiro de 2017, 45.747 funcionários. Em novembro de 2019, a gente tinha 39.455 pessoas. É uma redução de 20% do número de pessoas trabalhando na atenção básica no Rio de Janeiro. Né? Então, esse desmonte que o Arthur fala, ele significa continuar tentando acionar toda essa massa de pessoas com um número muito diminuído de equipes, de trabalhadores, de psicólogas, né? Os NASFs foram especialmente atacados, então acho que é importante colorir isso com esses números, né? E dizer que, do ponto de vista da economia, né, como o Matheus mencionou, essa questão, né, das políticas neoliberais, né, figuras que foram fiadoras da PEC, do teto de gastos, né, Armínio Fraga, né, Henrique Meirelles, são pessoas que estão fazendo falas da defesa de se transformar esse cenário, né? Então, a PEC 95 transformou o que era piso em teto. Então, o que era o piso do sistema de saúde, do sistema de educação, virou o teto. E agora eles estão dizendo o quê? Tem que gastar, é melhor pecar por mais. É melhor fazer mais do que fazer menos, porque a gente precisa que as pessoas vivam. Né? Então, assim, não existe contradição entre economia e saúde, né? Porque gente morta, gente doente não trabalha, né? Então, acho que é importante pensar isso, né? E nesse sentido, sobre os gastos, né? E sobre as questões que as pessoas estão vivendo, é importante lembrar que nesse gasto emergencial que o governo está fazendo dos R$600 com as pessoas, 1/3 das pessoas economicamente ativas no Brasil não tem conta corrente. Então, como essas pessoas vão ter acesso? Né? Então, pensar sobre essas populações que já são excluídas, já foram excluídas muitas vezes, né? E mencionar rapidamente, inclusive, a questão das mulheres. Então, as mulheres, hoje, né, no Rio de Janeiro, a gente teve um aumento de 50% da notificação de casos de violência contra as mulheres, né? A pandemia, ela torna ainda mais crítica a situação das mulheres que são vítimas de violência por estarem convivendo com pessoas violentas dentro de suas casas. Então, isso é uma grande questão que a gente precisa refletir.
eu queria também falar, aproveitando nesses detalhes, né, assim como esse desmonte ele atinge principalmente, né, as populações mais pobres do Rio de Janeiro, majoritariamente negras, né, tanto aqui no Rio de Janeiro, né, na Zona Oeste, na Zona Norte, né, quanto também a gente sabe que os municípios da Baixada sabe que também vinha acontecendo desmontes, né, e ataques a trabalhadores. Vai atingir, mas também tem os efeitos mais perversos ainda, né, que são que majoritariamente, né, a maior quantidade dos demitidos, né, os profissionais de saúde que estão, né, de alguma maneira, praticamente com possibilidade de extinção, eram os agentes comunitários de saúde no momento, né, pessoas, né, um conjunto de pessoas majoritariamente moradores de áreas mais pobres, né, majoritariamente negro, né, então a gente vê o quanto que isso, sem contar que vamos dizer assim, os déficits, né, do sistema eles vão aparecer agora também, né? Então, assim, o fato da gente ter um SUS, mas não ter feito o saneamento básico, né, é uma expressão também desse genocídio, né, como é colocado, né? Na verdade, as temáticas do genocídio, né, e temática do que muita gente vem falando, né, da necropolítica, começa a se tornar uma chave teórica, porque estão acontecendo coisas que, se antes a gente ainda tinha uma certa direção, no sentido de tentar melhorar, de tentar fazer com que a gente tenha um sistema minimamente estruturado, nesse período mais recente, essa direção mudou, né? Ela virou mesmo uma direção que apontava mesmo para dar tiro na cabecinha, né? Como no caso do dual. Em paralelo, e o governo estadual é interessante porque, em paralelo, ele fez algumas melhorias na saúde, continuando mais ou menos qual foi sempre a norma do Estado brasileiro, né? É isso, dá tiro na cabeça, mas dá umas melhorias, né? Entre elas o SUS, né? Mas o governo municipal, ele praticamente é um desmonte mesmo, um vandalismo, né? É uma falta de, né? É uma dificuldade. E aí a gente vai ver esses problemas acontecendo agora. O problema também, onde a gente se vê refletido isso, é dentro das próprias unidades, né? Os trabalhadores mais vulneráveis, que são os auxiliares de serviços, por exemplo, às vezes não são considerados entre os trabalhadores que vão passar por testagem, por exemplo, para dizer um problema bem concreto, né? Outros exemplos, o SAMU, que recentemente também passou por esse o SAMU também, ele tem dificuldade de andar em determinadas áreas. Eu acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Ah, não, tá. O SAMU, ele está com dificuldade em determinadas áreas. A gente sabe que eu fiquei sabendo dessa notícia hoje, né, que teve um morador, né, de uma comunidade que faleceu no domingo e só teve o corpo retirado hoje, né? Por quê? Porque a gente sabe que a prefeitura não, nesse momento, né, foi fala do próprio ministro, né, uma fala de que vai com quem tiver que negociar, seja milícia, seja tráfico, para poder entrar as ambulâncias, né? A prefeitura não fez um movimento nesse sentido, não orientou, né, as equipes de como fazer isso, e aí cai nas costas do profissional que está ali na linha de frente, que muitas vezes acaba ficando com medo, porque era a situação anterior, né? Mas isso tudo vai precisar ser organizado, e quem está sendo atingidos mais por isso? A população mais pobre, mais negra, descendente de indígenas, palestinos, né? A gente pode interpretar assim, né? Então, assim, é a população historicamente que sofreu genocídio né? Então, a situação que a gente está, o pé no qual a gente está agora é esse. Mas eu queria também já abrir para a gente fazer uma fala também, não apenas, né, dos problemas que estão acontecendo, como as pessoas começaram a parar a pensar no sistema de saúde, a defender. A gente tem visto vários panelaços, né? As pessoas gritam parabéns para o SUS, viva o SUS, né? Nesse momento tem aparecido uma série de iniciativas de coisas que vão ter que ser feitas, porque a gente precisa
né, esse teto de gastos, né? A gente precisa, né, derrubar, a gente precisa, como é uma das campanhas que está sendo tocada, né, a gente precisa mais do que palmas, né? A gente precisa de leito para todos, a gente precisa de taxas de grandes fortunas. Ou seja, tem uma série de iniciativas, eu estou dando nomes aqui de algumas iniciativas que já estão nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, por vários grupos, né, no sentido de tentar fazer com que exista discussão popular para defender o nosso sistema, os trabalhadores do nosso sistema e, consequentemente, a população em geral. Né? Porque não, e aí, voltando para uma temática que foi falado, né, a questão do isolamento difícil, isolamento difícil porque a gente está com um presidente difícil, né? Num conflito político aberto, né, entre o ministro da Saúde, está dando para deixa eu dar uma interferência aqui, entre o ministro da Saúde e o presidente, né? Ontem, numa das principais redes, na principal rede de televisão, né, o ministro praticamente enquadrou o presidente as consequências disso. A gente sabe que tem áreas de milícia que está sendo proibido fazer isolamento. Então, todos os problemas que a gente tinha antes agora se acumulam sobre o problema de uma epidemia que obriga o Estado a atuar de uma forma planejada, organizada, utilizando todos os recursos, como se fosse uma guerra mesmo, utilizar todos os recursos para impedir que exista um desastre, inclusive econômico, depois. Né? Isso que está acontecendo. Só para a gente ter uma ideia, é quase como se o sistema de saúde ele vai ter que se dividir em sistema de saúde, inclusive CAPES e tudo mais. Né? Um sistema de saúde para quem um atendimento para quem é sintomático respiratório, separado de quem não é. Só que a gente não está preparado para isso. A gente precisaria de uma coordenação, a gente precisaria de uma gestão muito tecnicamente preparada e com uma direção clara, né? Que é justamente o que não está acontecendo. É isso aí. Eu queria fazer um registro aqui que o pessoal tem participado do grupo, pelo chat, tem colocado questões. Eu acho que um ponto importante a ser mencionado em relação à emenda constitucional 95 do teto dos gastos. Eu acredito que a ideia que está sendo transmitida é que ninguém questiona a necessidade de ter responsabilidade fiscal, mas é importante que a gente entenda quais são os processos, quais são as necessidades de saúde, não só de saúde, quais são as necessidades que envolvem uma articulação das políticas públicas e perceber o quanto que as políticas públicas dependem de investimento. Uma vez que a desigualdade social no Brasil é acentuada, ela demanda um enfrentamento adequado. E para a gente ter esse enfrentamento adequado, é necessário um incremento de investimento, é necessário mais contratação, é necessário que a gente adeque e realinhe as nossas formas de serviço, né? Mas, com certeza, sempre garantindo uma responsabilidade fiscal que é inerente de uma boa gestão. E é isso que a gente vai pedir, né? Independente da orientação, enfim, ideologia política. Queria também fazer um registro, né, para que a gente também possa acessar e pensar nas nossas outras redes sociais, como no Instagram, que é CRP Rio, no Facebook, o CRPRJ, e YouTube, Real CRP Rio, para que a gente possa manter, né, ativa e mobilizada essa nossa forma de comunicação. Eu queria agora voltar trazendo 2 pontos, né, para vocês. Um refere-se um pouco a isso que você já tem comentado sobre as condições de trabalho, né? O COP e o FRJ fez um levantamento que aponta que cerca de 2,6 milhões de profissionais de saúde no Brasil estão expostos com uma porcentagem de contágio acima de 50%. A exposição e propensão ao contágio é acima de 50%. A gente tem enfrentado uma realidade em que se falta EPI, né, equipamento de proteção individual. A gente tem também uma ausência de testes. Às vezes, há o EPI,
né, o equipamento, só que não há o treinamento adequado. Então, assim, queria ver com vocês o que vocês acham que isso produz, tanto para a qualidade da atenção, uma vez que para a gente fazer um bom enfrentamento e promover um bom trabalho de atenção à saúde, é importante que a gente tenha garantida boas condições de trabalho. E também pensar assim, quais são os desafios que a pandemia tem trazido para o tipo de atuação que o psicólogo pode ter. A Denise Gama apontou aqui um ponto que pode ser importante. Ela coloca um pouco, acho que baseado na fala da Cristal, acho que nem todas possuem conta corrente no Brasil, daí todos falaram da questão de saneamento básico e tudo mais. O fato do contágio do novo coronavírus ser, né, por contato, enfim, tosse, o que necessita ter um isolamento social, faz com que a gente esteja lançando muito mão de recursos de teletrabalho, né, atendimento online e tudo mais, o quanto que, mais eventualmente, nem todo mundo tem um acesso digital. Enfim, eu queria que vocês comentassem, então, um pouco sobre as condições de trabalho, essas alternativas e estratégias que a gente pode pensar, mas que nem sempre elas podem ser implementadas, né? E como que vocês veem, os obstáculos que a gente tem para enfrentar esse contexto atual. Pode começar, Matheus. Então, eu acho muito importante a gente poder traçar um pouco essa relação, não só do cenário da saúde mental diante da relação do trabalho, né, e do psicólogo nessa construção. Mas para isso eu preciso falar um pouco do lugar que eu tenho executado no trabalho, né. Hoje eu me encontro na atenção básica, né, podendo fazer um programa de residência, saúde da família, e venho de um histórico mesmo de acompanhante terapêutico em residências terapêuticas, que são locais, um dispositivo, né, substitutivo à lógica manicomial, uma proposta de desinstitucionalização, né? E a desinstitucionalização, eu acho que traz para a gente a necessidade de ferramentas criativas para poder construir novamente a relação do sujeito que foi furtada, a relação dele com a cidade, a relação com as suas redes afetivas, a possibilidade de uma reconstrução de tudo que foi perdido, né? E acompanhando um pouco as discussões dos cuidadores, eu acho que é muito pertinente a gente falar que, ao mesmo tempo em que essa criatividade ela está colocada na dinâmica de trabalho, isso não pode isentar o Estado da sua responsabilidade com esses trabalhadores. Assim, a garantia que a gente tem da integralidade do cuidado territorial, ele passa pela garantia de trabalho desses trabalhadores que estão no cotidiano, construindo as relações que o programa da residência terapêutica, na verdade, é uma casa, né? Então, é a casa das pessoas. Como é que as pessoas, novamente, trazem a sua relação afetiva com o território. Então, ao mesmo tempo que tem aí a construção de não ser dos profissionais cuidadores que estão nessas casas, não serem, não transformarem isso numa instituição, então, trazendo uma lógica realmente de casa, ao mesmo tempo, a garantia do seu respeito quanto trabalhador, né, os EPIs, a gente sabe a dificuldade mundial dos EPIs, mas assim, o Estado precisa sim se responsabilizar nesse momento e entender que a aposta do SUS é a aposta da manutenção da saúde do trabalhador, né? E aí, falando um pouco desse teletrabalho e da relação com a saúde nessa distância, nessa necessidade que a gente tem de saúde nesse momento, eu falo um pouco que o Arthur traz, né, a questão da precarização. A gente tem aí um desmonte do SUS, a gente tem equipes de NASF fechadas, a gente tem uma série de trabalhadores não tendo a certeza se vai receber o salário em dia ou não, e ao mesmo tempo que tem toda essa lógica, como é que de fato a saúde mental vai estar nesse território, sabe? O que foi negligenciado durante muito tempo pelas políticas anteriores, como é que nesse momento a gente percebe a dimensão e o buraco que a gente tem para poder estar nesse momento de Covid. Assim. Eu acho que na verdade, isso fica para a gente uma provocação de como é que a gente percebe tudo que está sendo furtado da gente na relação do trabalho. Acho que isso é super importante, né, que o Matheus traz, assim, eu acho que essa questão do EPI é muito séria, né, está faltando, é uma coisa generalizada, você conversa em vários lugares da cidade,
Os trabalhadores não estão tendo acesso adequado a máscaras, a outros equipamentos. Muitos relatos de pessoas que disseram que não fizeram nenhum tipo de treinamento para uso. Muitos relatos. Generalizado na Baixada, na cidade do Rio de Janeiro, em vários lugares. Isso é muito sério, né? E é importante que a gente faça uma reflexão, inclusive, sobre a maneira como a gente tem organizado o sistema de produção, né? Então, essa ideia de pensar que é mais barato usar a mão de obra da Índia e da China e dizer, não, a gente vai importar tudo de lá, é isso, né? Então, a organização do capitalismo desse jeito fez com que a gente tenha que comprar esses equipamentos porque eles não são produzidos no Brasil, né? Eles não são produzidos no Brasil. Então, a gente tem que necessariamente importar. E aí vem o fulano e diz, não vai passar aqui. Não vai chegar. Ah, eu vendi para você, mas aí o outro pagou mais, eu vou vender para o outro. Né? Então, assim, porque essas coisas não são produzidas no Brasil. As máscaras são feitas na China. A China está precisando, então é isso, assim. E a nossa indústria nacional também, sabe? E a valorização disso como algo estratégico para esse momento, né? Assim como o SUS, né? Assim como a indústria nacional. Então, acho que é importante que a gente pense sobre isso. A matéria-prima para fazer os testes vem da Índia. Né? Então, acho que é importante que a gente reflita sobre isso também, né? E tem a questão do burnout, né? Que já era uma realidade, sabe? Esse cenário que o Arthur trouxe para a gente de uma diminuição das equipes, né? Da demissão em massa dos trabalhadores, mais de 4.000 pessoas foram demitidas, mais de 4.000 pessoas, né? Só na atenção básica. Então, isso sobrecarregou profundamente as pessoas. As pessoas estão muito sobrecarregadas. Elas já estavam antes da pandemia. Então, agora, isso se somou a um medo de se contaminar, e não só de se contaminar, mas como contaminar a sua família. Né? Então, é isso, assim, a gente bater palma não é suficiente. Né? A gente precisa pensar em estratégias de políticas nacionais. É preciso que esse Ministério da Saúde se organize para entender que isso é uma questão estratégica, inclusive, sabe? Então é isso. Está faltando EPI para o profissional da ponta por uma questão da política de investimento do governo federal, entendeu? Então, é importante que a gente pense nisso, né? Essa questão do burnout, ela é muito séria, né? Eu tive conversando com ACS, com psicólogos, com médicos, com diversos profissionais, né? Que a principal queixa que eles estão tendo, né? Além, né? Às vezes até mais do que essa situação do Covid, é a questão do sofrimento mental, né? De estar com uma ansiedade muito grande, né? De não saber se é ansiedade ou se é falta de ar, sabe? Então, assim, de estar vivendo uma ansiedade enorme. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, né? E pense em estratégias de cuidado para essas pessoas que venham desse estado também, né? Mas que a gente se organize em torno disso. Acho que é bem importante. Se der ainda, eu dar uma complementadinha, né? Um pouco, até também, porque eu acho que faltou falar um pouco mais de uma coisa que falaram, que a gente já está tendo, né, contratações assim super precárias, né? Super precárias. O regime que a gente estava antes era o regime, né, super precários como contratações como sócio majoritário, são modalidades muito além do PJ. Assim, o PJ começa a parecer uma coisa boa. Né? Então, assim, são modalidades mesmo já dentro desse novo modelo da reforma trabalhista que aconteceu. Né? Então, a normalidade que a gente tinha, que era ruim, né? Assim, é uma normalidade onde os trabalhadores estavam nas cordas, né? O NASF foi extinto, né? Para mim, é particularmente bizarro, eu que fui demitido há um ano atrás, nessa leva de em massa, eu não fui só demitido, acabaram com o cargo no qual eu estava, né? Praticamente. Então,
a gente está vendo agora o resultado disso, né? E aí os problemas anteriores continuam, né? Falta de EPIs, isso é austeridade, né? O racionamento de equipamentos é toda a lógica anterior, né? Quando agora a lógica deve ser, precisamos conter uma epidemia que corre o risco de destruir, inclusive, o campo produtivo do país, né? Então a gente precisa voltar toda a economia para a questão da saúde, né? Então isso teria que estar sendo feito agora. E junto com isso, né, dar condições de trabalho para os profissionais, que nem não é palmas, né, que a gente quer. A gente quer que esses trabalhadores, por exemplo, que vão trabalhar voluntários, recebam também, né? A gente quer que os trabalhadores que já estão voltem a ter as suas tenham insalubridade total, por exemplo, para atuar nesse momento. Eu estou falando no mínimo, sem contar as recomposições salariais, porque o Covid também ele vira uma grande desculpa para tudo, né? A Rio Saúde ia sentar com os psicólogos, né, e outras categorias profissionais para a gente, né, fazer um acordo, tentar chegar num acordo coletivo onde que a gente recupere o salário dos trabalhadores, porque os trabalhadores estavam recebendo uma coisa, continuaram fazendo a mesma coisa, mas foram contratados por outra empresa, essa empresa de baixo do piso salarial, e aí a gente está querendo fazer isso. Aí o Covid vira desculpa para você não fazer nada. Então se suspende as coisas. Então a gente quer que a Rio Saúde dê um contrato, né, para os seus profissionais. Né? A gente quer que as pessoas que sejam voluntárias tenham também uma forma de salário, né, minimamente. Mas de onde que vai sair isso? Isso aí vai sair da reversão da política econômica na qual a gente estava, né? Isso aí significa uma economia planejada, isso aí significa que a gente vai imprimir dinheiro mesmo, para quem é liberal acha isso aí o fim do mundo. Não, vai ter que imprimir dinheiro mesmo para pagar as pessoas. Isso vem do endividamento do Estado, isso vem de novos impostos sobre principalmente as pessoas mais ricas, que são as pessoas que mandam nisso e produzem esse genocídio e produzem essa necropolítica, né? Então, inverter, só que isso não cai do céu, isso cai na gente. Então, todas as iniciativas que estão sendo feitas agora, é muito importante as pessoas que estão assistindo isso aqui reproduzirem, divulgarem, né? É muito importante as pessoas que estão assistindo, né, agora essa live que a gente está fazendo, que eu acho que é uma iniciativa duradoura, porque a gente vai se adaptando também não só ao Covid, mas ao século XX, né? Então a gente vai ter outras formas de comunicação mais direta, a gente vai se adaptando, vai tentando fazer com que isso não seja ruim, seja da melhor maneira. Então as pessoas que estão assistindo, por favor, né, chegar junto dos seus sindicatos, né, se filiar, entender que o sindicalismo é quem está segurando isso, né? Infelizmente, né, é muito importante que a gente tenha várias, né, iniciativas que a gente tem, né, que defende pública, mas quem está no tranco de impedir que o SUS seja destruído são os sindicatos, né? E é muito importante que, inclusive, as iniciativas já existentes que não estão conseguindo segurar se aproximem dos sindicatos, né? Mas mais ampla, todo profissional de saúde, né, de qualquer categoria, se aproxime do seu sindicato, né? Você, psicólogo que está ouvindo, porque está assistindo uma live, né, que é para a gente, fala também com o médico, com o enfermeiro. A gente sabe que as coisas não funcionam perfeitas. Sem os sindicatos a gente não vai conseguir garantir o que a gente tem, mas mais do que isso, que eu acho que é mais importante, né? No momento em que fica explícito que a gente precisa de um sistema de saúde, é nesse momento também que a gente vai fazer uma unidade para, na hora que acabar esse Covid, a gente cobre a conta, né? Cobre a conta. Porque não dá para, na hora do Covid, ótima, a saúde pública é maravilhosa, e depois você vai voltar para quê? Para a austeridade? Você vai voltar para o desmonte? Não, a gente não vai voltar para isso. Então, assim, todas as iniciativas que estão sendo feitas, né? Eu falei de leitos para todos, eu falei mais do que palmas, eu falei essa da taxação das fortunas, todas as iniciativas, por favor, divulguem,
porque é muito importante nesse momento a gente ir criando uma consciência do brasileiro, de uma maneira geral, de que o SUS não é um exagero, né? De que o SUS cabe dentro cabe dentro da nossa conta, vai ter que tirar recursos, vai ter que aumentar, mas não vai ser da massa da população. É isso aí. Eu queria reforçar que a gente está recebendo bastante retorno da live, né? O pessoal gostando, elogiando as colocações. A Emanuel Brick fez isso, o Silvio Luiz, Denise Gama. Alice Menezes pergunta o que vocês acham da ideia que está circulando de tentarem criar uma pensão, um benefício aos familiares profissionais de saúde que morrerem trabalhando no enfrentamento da Covid. A Aline Coster coloca que a estrutura está na necropolítica, que isso não é momentâneo. Márcia Vries, precisando sim, fala da importância de normatizar e regulamentar o atendimento psicológico. Enfim, assim como Artemis Vegas começa a colocar sobre a necessidade de IPI, isso vai trazendo um pouco e recapitulando, né, os elementos que estão sendo trazidos aqui nessa live. A gente encaminhando, né, talvez para o penúltimo bloco, enfim, eu acho que é sempre importante a gente salientar o nosso compromisso com a psicologia, né, enquanto ciência e profissão. E quando a gente para pensar no que faz a gente chegar hoje, pegando o histórico da psicologia enquanto ciência e profissão, para fazer uma discussão do SUS, é notar que houve uma modificação da forma de fazer psicológico, né? Isso foi ampliado, isso começou a vir muito no movimento produzido na América Latina, principalmente, também no momento difícil, no qual a crise não era produzida por um vírus, mas sim por uma crise de estados autoritários que assumiam o governo de forma ilegítima, espalhando várias ditaduras na América do Sul e por outros locais do globo. E nesse momento que a gente começa a produzir uma outra forma de fazer psicologia que é muito imbricada com o compromisso social, muito implicada com as políticas públicas, contribuindo de maneira intersetorial, né? O psicólogo e a psicóloga começam a trabalhar cada vez mais em rede, nas equipes multiprofissionais, interprofissionais. Então, pensando um pouco nessa história da psicologia e pensando que a gente está aqui com um representante do movimento sindical de psicologia, uma pessoa da luta antimanicomial, uma pessoa da pesquisa, da academia, que também está atuando na atenção básica, o que vocês acham que é importante a gente ter nesse momento de reflexão da pandemia e do que ela traz para a gente, de impacto em relação à formação em psicologia e das formas de atuação dentro desse campo que é tão plural e tão diverso, que é o nosso? Bom, então vou começar aí um pouco essa etapa. Imagino que eu seja uma das pessoas que quase está saindo da formação agora, me formei em 2017, né? E eu acho que é importante mesmo a construção de interprofissionalidade a partir da formação, né? De como é que a gente pode ir entendendo que a psicologia ela traz um pouco para a dimensão de saúde, né? Muito pautada no modelo hospitalocêntrico, biomédico, né? E como essa construção do SUS traz para a psicologia a possibilidade de construir uma relação de escuta da experiência humana de uma maneira mais plural, de construir alternativas, na verdade, alternativas humanas, né? E não apenas um recorte, seja da subjetividade, seja de uma relação biomédica, né? Então, eu acho que a psicologia, na sua construção de saúde coletiva, de conseguir contribuir de uma maneira para a construção da subjetividade dentro da experiência humana, eu acho que isso é a grande, para mim, pelo menos, como me foi introduzido o SUS e é a maneira em que eu entendo que a psicologia constrói a minha relação profissional. Assim, eu acho que entendendo que hoje eu sou cada vez mais um profissional de saúde, cada vez mais conectado com diferentes saberes para poder estar mais próximo do sujeito e a sua experiência de ter uma relação social possível. Assim. Então, falando um pouco de uma lógica da luta antimanicomial, é como o psicólogo precisa compreender essa construção durante a sua formação, de que a gente, sim, dentro desse saber interprofissional, a gente está ligado
a um histórico que a gente tem no nosso país de desigualdade que se estruturou com hospitais psiquiátricos, com instituições de encarceramento, né, com alguns motivos, né, o motivo da mercantilização, né, do uso da mão de obra da população negra e indígena no nosso país, e isso está muito pautado em como é que a gente pode trazer a psicologia para essa interprofissionalidade com um dever e com a justiça social. Assim, eu acho que para além do voluntariado, e como vocês trazem a fala do Arthur, acho que é muito, muito pertinente, assim, de como é que a gente pode entender a continuidade da luta pelo SUS, entender que o SUS, na verdade, ele é um projeto de sociedade, assim, e a psicologia no SUS, ela é um projeto que vai pelo combate das desigualdades sociais, em busca da justiça social, e não de uma ação pontual que vai nos confortar quanto profissionais. Eu acho que é isso um pouco a minha fala. Então, acho que, complementando um pouco o que o Matheus traz, né, acho que a gente tem muita responsabilidade de estar na universidade agora, pensando essa questão da formação, né, trazer cada vez mais, né, de forma interprofissional, né, a ideia do SUS, da atenção básica, dos diversos níveis de atuação onde a gente pode estar, é fundamental hoje, né? Então, acho que, assim, esse trabalho que a gente está fazendo de formação é fundamental. Então, os programas de educação pelo trabalho, a existência das residências, elas são fundamentais, né? A nível de graduação, é importante que a gente trabalhe, mas a graduação em psicologia tem uma formação horizontal, né? Na residência, a gente coloca o formado em serviço e pensa a formação de mão de obra para o SUS. As residências precisam ser fortalecidas nesse momento, é muito importante, né? Os mestrados profissionais que estão trabalhando no campo da saúde, eu acho que a psicologia tem, nessas últimas gestões dos conselhos, dos sindicatos, tem feito essa aproximação cada vez maior com as outras profissões, para que a gente se compreenda cada vez mais como um profissional da saúde, né? Porque eu acho que essa compreensão, ela não existia muito nos psicólogos. Os psicólogos são esses clínicos que não fazem saúde, né? Então, assim, a gente já pode dar passos com relação a isso. Acho que isso mostra também esse sentido do compromisso social que o Tiago traz, né? Dizer que a psicologia a psicologia social está engajada nesse processo, né? Acho que a nota da Abrapso foi muito feliz de trazer esse lugar da crítica, né? Do enfrentamento ao psicologismo, à patologização, né? Acho que é super importante que a gente resgate a importância da Abrapso nesse momento, das associações de saúde coletiva, né? Que são lugares onde os psicólogos estão, né? É importante que a gente saliente isso, né? Que a gente reforce isso, que a psicologia é diversa, a psicologia é múltipla e ela precisa estar cada vez mais em conexão com o campo, né? Então, acho que, assim, desde a graduação, fazer isso é muito importante, né? Eu, felizmente, estou trabalhando dentro desse campo e posso ouvir boas notícias dos alunos, né? De alunos cada vez mais engajados, cada vez mais apaixonados por esse campo, formando a nossa massa crítica que a gente precisa que exista dentro do sistema, porque esse é o nosso ouro, né? E dizer sobre essa questão da normalidade que o Matheus traz, né? Tem muita gente que fica dizendo que eu queria que voltasse à normalidade, né? E normalidade é um conceito muito caro para a psicologia, né? A gente vive uma normalidade que não é nada normal. Essa desigualdade e esse questionamento gigantesco que as pessoas estão tendo agora é fundamental, né? Dizer que a gente não vivia num estado normal é muito importante, porque não é normal a gente achar que a pessoa vai ser despejada ali a qualquer momento, não vai ter onde viver, não vai ter, né? Não é normal que uma pessoa não tenha água em casa. Não é normal que uma pessoa precise ficar 6 horas no ônibus para ir trabalhar, né? Não é normal que a gente
tenha essa multiplicidade de possibilidades de emprego das pessoas, o PJ, ou não sei o quê. Isso não é normal, né? Então, assim, as condições mínimas para que a existência da força trabalhadora possa existir, elas não estão dadas, né? As pessoas precisam trabalhar, né? E precisa fazer mutirão, e precisa disso, e precisa daquilo. Então, acho que pensar nos determinantes sociais, dizer que saúde é moradia, é saneamento, é condição de trabalho, né? E dizer que tudo isso envolve a saúde é muito importante nesse momento, né? E a gente pensa isso dentro da universidade também, a gente pensa isso na prática com os preceptores, com os trabalhadores do SUS. Então, a formação hoje, né, não se faz dentro da universidade só, ela se faz em um monte de lugares. Esses trabalhadores incríveis que o Arthur menciona, que são pessoas que estão segurando esse sistema com os seus corpos, né, com as suas dores. Essas são as pessoas também em quem a gente precisa apostar para pensar a formação de quadros para o SUS, né, e dizer que não basta a interprofissionalidade, é preciso que a gente tenha a gestão da saúde do lado desse processo de construção das equipes, né? Porque não adianta eu aprender que interprofissionalidade é legal, eu aprender a trabalhar em equipe, se eu não tenho condições de fazer isso na realidade. Se a gerência não permite, né? Se a organização do serviço não permite que a gente consiga ser efetivamente equipe de saúde, que a gente consiga ser efetivamente conjunto, né? Conjunto, caminhando conjunto, né? Dentro dos tratamentos que estão sendo oferecidos para as pessoas. Então, não é só formação, é também uma postura por parte da gestão, esse processo de construção coletiva. Pensando, né, acrescentando isso da formação, né, eu acho que, como pegar uma das coisas que foi dita, né, pela Cristal e pelo próprio Matheus por ser residente, né, a importância da residência, por exemplo, né, central, é ali que a gente está desenhando o sistema do futuro, né. Que essa residência ela está atrelada a modificações, a um desenho do sistema de saúde, né? Por exemplo, a ASF, ela viabiliza a criação de residentes, né, multiprofissionais, né, é um dos elementos, né? E aí, na hora que você corta o NASF, né, você está cortando um dos aspectos da integralidade do atendimento, né? O atendimento, a parte de saúde mental, né? Uma das profissões que lida com a parte de saúde mental, lida com a parte estritamente, no caso, psicológica. Então, é um pilar do que estava sendo, do que está sendo destruído. Então, a formação, ela é a chave, né? Ela é o que vai abrir, né? O que vai viabilizar que você, de fato, construa uma coisa diferente. Se as coisas são tratadas do jeito como elas estão sendo, né, a gente perde, né, a gente perde. E aí o problema da questão justamente dos residentes, assim. Mas, fechando, né, a formação ela tem um caráter também fundamental, que é justamente pensar o tipo de sistema que a gente quer, né? Então, ela não é um mero alguma coisa que é uma coisa que está acontecendo. Ela é quem desenha o próprio sistema, né? E aí a entrada do psicólogo atualmente, até pelas próprias questões que já vinham sendo colocadas antes, os limites do que já estava colocado antes, né? Os limites da residência, os limites dos CAPs, os limites do NASF. Quando encontra a Covid, e aí a gente começa a abrir atendimentos, né, online, a própria psicólogo, ela passa a ser valorizada diferentemente, porque todo mundo tem um estresse permanente, que é o fato de você estar confinado, né? E aí passa a ganhar atenção os cuidados em saúde mental, principalmente preventivamente.
vai ser a formação que vai, diante disso que aconteceu com o Covid, pensar qual vai ser a psicologia do futuro. Porque eu acho que a gente vai ter que romper de coisas que a gente vinha um pouco reproduzindo, né, um discurso, que era o discurso hegemônico, né, os medos da psicologização, mas esse tipo de discurso vem de países, vamos dizer assim, um contexto outro diferente do nosso, né? Aqui a gente é um dos países mais com maior quantidade, né, de pessoas diagnosticadas com ansiedade, um dos países com maior quantidade de pessoas diagnosticadas com depressão, e de repente vai ser, a partir dos problemas psicológicos que a população está vendo agora, e associado à tentativa de recuperar as iniciativas que estavam sendo colocadas antes, que a gente vai poder começar a universalização do atendimento psicológico no Brasil, né? A gente fez essa experiência, a gente iniciou essa experiência com o NASF, né? Agora, de uma maneira ou de outra, mesmo que à distância, mesmo com todos os problemas e as dificuldades de regulamentar e de normatização para a gente atuar, a gente está começando a poder visualizar, por um lado, a importância e, por outro, os meios para a gente poder dar um acesso, uma atenção universal no Brasil, né? Isso está colocado no SUS, mas, infelizmente, a gente ainda vinha com uma mentalidade onde que o SUS ele era uma parte lateral, né? No caso, os psicólogos, né? O NASF como um todo, eles eram quem não é essencial, né? Mas agora a própria questão do isolamento, ela coloca o quanto que nós somos essenciais. Mas, na verdade, como eu falei, né, os indicadores de quantidade de ansiosos e de depressivos no Brasil já davam uma demonstração, né, da necessidade que a gente tinha. Mas eu acho que abre-se uma porta, principalmente para os pensadores da saúde do Brasil, nesse momento, pensarem, né, como é que pode ser o desenho para a atenção no Brasil. É claro, vou reforçar o que eu estava falando, tudo isso vai ser produzido não porque a gente teve uma excelente ideia, isso vai ser produzido porque a gente vai estar com quem está lutando para defender o sistema de saúde. Então, acho que todo mundo da academia que se aproximar de quem está lutando, lá na frente a gente espera, a gente vai colocar a nossa vida para isso, a gente espera vai estar colhendo, né, desse momento que a gente vai passar, mas depois a gente vai tentar conseguir o máximo que a gente puder. É isso. É uma fala meio otimista, beleza, mas estamos aí. É importante ter otimismo também, um otimismo assentado na realidade, né? Mas que também nos traga força de mobilização para avançar, enfim, e ter energia suficiente para encarar o que nos apresenta. Então, olha, gente, a gente está indo para o final da live. Eu queria registrar assim, vários elogios mesmo, né? Eu acho que basta olhar lá, a gente tem falas como da Érica Ambrosio, parabenizando o CRP e o SINDPC por essa live, falando de todos que estão participando da live. Vários elogios também ao Matheus, falando de como é bom ter um profissional novo, tão capacitado. Pessoas falando da professora Cristal, aqui das ótimas colocações dela. Enfim, Janine Barbosa, Mariana Guariento, Eliana Cunha, a Wanda Vasconcelos, que sempre traz aí a contribuição, né? Traz também o olhar da Baixada, registrar aqui a presença da Diva, né? Que já foi presidente do Conselho Regional de Psicologia e também sempre traz contribuições. A Alice Menezes, né? Que fala de quanto é prazeroso poder ouvir o Arthur, o Matheus e a Cristal. Então, eu acho que é uma boa avaliação e que mostra um pouco da pertinência, né? Eu queria também resgatar só mais uma fala da Simone Barroso, falando também dos profissionais do SUAS, que são da assistência social e são bastante atuantes. Simone, essa é uma colocação super importante. Nesse momento de pandemia, todos os serviços essenciais têm que garantir a sua continuidade. E eles são essenciais justamente por serem imprescindíveis
há uma atenção necessária à continuidade da vida, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos fazer a vida andar, enquanto profissionais de assistência social, enfim, enquanto profissionais que promovem os encontros, a formação de vínculos, nós somos necessários, é necessária a continuidade do nosso trabalho. Então, é claro, a gente tem dado uma atenção à saúde em função do cenário que a gente vive, mas a gente vai realizar lives e aumentar as discussões sobre o trabalho na assistência social, né, no Sistema Único de Assistência Social, falar do SUS. Então, pode esperar que a gente, em breve, vai estar trazendo esse tema que ele é tão caro e tão importante para a gente. Então, eu queria só convidar agora para uma última fala, uma fala de encerramento, para que vocês possam, então, fazer considerações finais, para que a gente possa terminar a nossa live de hoje. A gente tem seguido uma certa ordem, né, uma ordem um pouco orgânica, a partir da primeira fala. Então, se o Matheus puder começar, depois a gente ouve o Cristal e o Arthur e a gente encerra. Fechou. Então, acho que eu estava organizando, inclusive, aqui a minha última fala, né? E aí, só para realmente pegar o gancho de como é que a gente tem no Brasil uma relação de patologização um pouco da experiência, e como isso, na verdade, responde à pressão do capitalismo para a nossa produção, a necessidade da gente produzir para essa lógica do capital, ou como, de alguma maneira, eles encaixam a gente para utilizar a nossa força de trabalho. E trazendo um pouco uma reflexão, né, de quando a gente fala do estresse, da dificuldade que é sustentar o isolamento social, a gente poder refletir um pouco de como é que a luta manicomial tem trazido, resgatado e trazido a importância de a gente estar no território, estar com as nossas redes afetivas, e que a gente não promova uma política, na verdade, de silenciamento, de exclusão, que acaba isolando as pessoas sem motivo algum, né? Então, pessoas ficaram 35 anos aí, 25 anos, 30 anos em um isolamento, silenciadas. Eu acho que vale essa reflexão do como hoje a gente precisando estar no distanciamento social, o como é difícil para a gente que tem uma vida ativa, que tem relações, enfim, afetivas, familiares, e todo mundo passa por essa relação, para a gente poder fazer essa reflexão. Meu último toque também é para convidar mesmo, a gente está pensando na construção do 18 de maio, mesmo nesse momento de pandemia, como é que a gente pode se articular para esse dia tão simbólico, para a luta pela nossa sociedade sem manicômios, né? A gente também tem, esse ano, a construção da possibilidade de encontros regionais. Então, você que não está na cidade do Rio, né? A gente pensar a possibilidade da gente se articular quanto luta antimanicomial, da gente repensar como é que a entrada, por exemplo, de comunidades terapêuticas, de lógicas manicomiais na vida, a gente pode estar, de alguma maneira, resistindo por isso. Queria saudar um pouco todo mundo que está mandando mensagem aí, que está junto com a gente, e que a gente consiga ser multiplicador mesmo dessa mensagem por um direito à saúde. É isso. Obrigado. Gente, tá tendo um barulho aqui por conta do protesto de 8h30, né? Então tá um pouco barulhento aqui na minha casa. Inclusive, né? Vou me juntar a eles daqui a pouco. Então, vou falar rápido para não incomodar muito aí. Então, eu queria dizer da minha alegria de estar aqui falando sobre o SUS com vocês, assim, sabe? Acho que é uma alegria enorme para mim poder, como professora, falar sobre o SUS para muita gente, né, fora da universidade, assim. Eu acho que quero muito agradecer o convite do Tiago, né, dizer da importância da gente falar sobre o SUS, falar sobre saúde nesse momento, falar sobre formação, né, e eu acho que a gente pode pensar sobre esse novo normal que a gente quer construir, sabe? Acho que pensar sobre essa questão do... Gente, tá uma gritaria aqui. Pensar essa questão do... Tranquilo. Então é isso, né? Acho que eu não vou falar mais nada, acho que o povo está falando por mim. Então é um pouco isso, da gente pensar nesse novo normal, o que a gente quer fazer, como a gente quer construir isso, né? Como que a gente vai pensar essas estratégias que consigam abarcar esses diferentes grupos. Eu acho que ser psicólogo ser isso, né? Dentro do NASF, dentro da psicologia hospitalar, pensar essas especificidades, pensar todas essas questões.
E dizer que a gente vai construindo isso junto também, né? Então, a universidade é pesquisa, é ensino, é extensão e é aluno, né? E é técnico administrativo, é toda essa gente que está pensando junto, né? E é também a galera que está ajudando os nossos alunos a se formarem nas preceptorias. Então, dizer que é junto que a gente faz isso, né? E é isso. Vou deixar aqui aberto meu áudio, acho. Quero agradecer, né, o convite do CRP, né, agradecer Matheus, Cristal, pela participação, achei que foi muito bom, espero que as pessoas tenham gostado. Eu não peguei a manha, eu não estava acompanhando as mensagens, então eu não sei exatamente como é que foram as participações, eu não sei quando o Thiago falava, mas isso aí foi uma falha técnica minha, aí depois eu vejo aí como é que era para ter feito. Mas, de qualquer maneira, agradecer, reforçar, né, o convite para as pessoas divulgarem todas as campanhas que estão acontecendo e procurarem os seus sindicatos, né? Os sindicatos, e principalmente nesse momento daqui para frente, a gente vai ter, espera que sejam só 5 semanas, que é mais ou menos a expectativa. A gente vai ter umas 5 semanas aqui no Rio de Janeiro de crescimento da quantidade de casos, crescimento da quantidade de mortos. E a gente sabe que a prefeitura, como eu falei, ela vai ter muita dificuldade, então é sempre bom você ter uma opinião em primeira mão, que vai ser a opinião dos sindicatos, né, que estão em contato com especialistas da Fiocruz, de outros serviços, e dando as orientações, né, possíveis, confiáveis, né, que a gente vem dado para as várias categorias, né, inclusive a gente do Sindicato dos Psicólogos, né, que mantém um contato preferencial com os psicólogos através do WhatsApp nesse momento, né? Então, procura, né, a gente manda mensagem para a gente, fala com outros psicólogos, né? Basicamente, todos os serviços do Rio de Janeiro, né, onde tem psicólogos, né? A gente tem praticamente um psicólogo de lá, mas o serviço que não tiver, lança aí, que aí passa para a gente coloca no grupo, que é a nossa principal via de comunicação, tá certo? Mas, além disso, a gente também tem feito algumas lives, né? A gente tem um Instagram, que é um canal também onde a gente faz essas lives, e aí pode procurar lá, SindPCRJ. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Boa noite aí a todos e boa pra gente. Muita saúde. Thiago, só falar mais uma coisinha, por favor? Mandar um beijo para Denise, minha querida aluna, né? Para Camila, para o Pedro, para Alice, né? Que são todos queridos lá da FRJ, sabe? Dizer da minha alegria também da gente estar se encontrando por aqui, tá? Um beijo grande. E a gente se encontra daqui a pouco para continuar pensando essas coisas todas. Isso. Eu até mando um beijo junto, assim, para toda a comunidade, não só da FRJ, mas das outras universidades, né? Diretamente a gente da Celso Lisboa, que apareceu, no qual eu também já trabalhei, fico sempre feliz quando eu revejo. Eu acho que a fala da Cristal junto com, né, com o Som Ambiente, eu acho que fala um pouco da nossa postura, né? A gente tem uma postura próxima da cartografia, a gente está acompanhando, né, as paisagens psicossociais, todas as fissuras, as tensões que são colocadas. Eu acho que isso diz um pouco do que tipo de psicologia que a gente quer. Eu acho que essa live sintetiza um pouco que tipo de psicologia a gente, profissional de psicologia, e o Conselho Regional de Psicologia quer defender, né? Uma psicologia que seja compromissada com as condições de trabalho, entenda que para a gente poder atuar, é necessário ter um vínculo trabalhista, e é importante estar filiado, junto, combatendo com os sindicatos de psicologia e também os sindicatos de outras profissões. É necessário que a gente lance luz para isso, ainda mais no cenário que a gente fala da sucateamento, da precarização do SUS, das políticas públicas, do quanto que a gente está vivendo um cenário que só aumenta a dificuldade dos sindicatos. Então é importante que a gente tenha essa postura, uma postura que seja comprometida com a reforma psiquiátrica de 2001, com a luta antimanicomial, com todos os movimentos sociais e mobilização comunitária que participaram desse processo.
que tenta produzir e promover a saúde sempre no âmbito territorial, sempre no trabalho em rede, envolvendo diferentes setores e atores e atrizes, e fundamentalmente com produção de pesquisa, alinhando a formação acadêmica com as necessidades do país, com as necessidades da população, que entenda a desigualdade social como um campo de reflexão no qual a psicologia pode se debruçar e contribuir na sua atuação. Então, é dizer que o Núcleo de Saúde, né, todas essas pessoas que estão aqui maravilhosas, né, que estão professora, trabalhador que está na luta antimanicomial, trabalhador que está no sindicato e também na atenção básica, também estão podendo colaborar com a gente no Núcleo de Saúde CRP, que faz com que a gente se fortaleça e continue aí nesse caminho, sempre mantendo contato e canal com a categoria. Então, desejar uma boa noite a todas e todos e até uma próxima. Fechamos por aqui. Tchau, tchau.